Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula vamos analisar um parâmetro muito importante do amplificador operacional, CMRR. Traduzindo para o português, razão de rejeição em modo comum. A partir desses 5 itens, vamos então definir o CMRR, como medir e como calcular. Vamos aqui a algumas análises. Eu tenho aqui um amplificador operacional, entrada VIN1, VIN2. Quando essas duas entradas são iguais, ou seja, sinais de mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase, o que vai acontecer? A tendência é eu ter uma diferença de potencial igual a zero aqui. E, por conseguinte, a tensão na saída vai ser igual a zero. Quando eu aplico os dois sinais iguais nas entradas com essas características, por exemplo, eu digo que o amplificador operacional está operando em modo comum. Como eu havia dito, o ideal é que essa tensão aqui seja zero. Só que isso não acontece na prática. Então, quanto maior for a capacidade do amplificador operacional rejeitar esses sinais, melhor é a eficiência, ou seja, mais próximo de zero eu tenho essa tensão na saída. Então, essa rejeição é que nós chamamos de CMRR, razão de rejeição em modo comum, porque ele está operando em modo comum. Então, o que nós podemos afirmar é que CMRR é a capacidade que o amplificador operacional tem de rejeitar os sinais em modo comum. A unidade de medida dessa rejeição é o decibel. Então, quanto maior o valor do decibel, maior é a rejeição entre essas duas entradas e mais próximo de zero vai estar essa tensão na saída. Vamos ver aqui algumas anotações. CMRR. Esse parâmetro normalmente vem na língua inglesa, porque a maioria dos datasheets são de procedência inglesa, da língua inglesa. RRMC, então, é a tradução, razão de rejeição em modo comum. A fórmula é essa aqui. 20 log de AD sobre AC. O que é AD? Ganho do amplificador operacional em modo diferencial. AC, ganho do amplificador operacional em modo comum. Tanto para modo diferencial como modo comum, a fórmula para fazer o cálculo do ganho é a mesma. Estou relacionando a tensão de saída com a tensão de entrada. Muito bem, vamos fazer então ensaios. Eu tenho aqui uma montagem já pronta no Multisim, modo diferencial. Estou aplicando um sinal de entrada aqui de 500 mV de pico, ou seja, 1 volt de pico a pico, frequência de 1 kHz. Vamos fazer aqui o ensaio. Então, liguei o meu simulador e vamos aqui para a tela do osciloscópio. Então, eu tenho aqui sinal de entrada em vermelho e sinal de saída em azul. Vamos fazer essa medida que eu vou anotar numa pequena planilha para depois fazermos os cálculos. Então, vou medir primeiro a tensão de entrada, que é essa daqui. R$ 905,051 mV. Essa tensão aqui, 905,051 mV, é de pico a pico. Então, veja bem, ó, eu estou somando os dois valores de pico, o negativo e o positivo. Então, é de pico a pico. Então, vamos pegar aqui
uma planilha, eu deixei aqui mais ou menos preparado, para a gente depois fazer os cálculos. Então, 905, vamos dar uma conferida aqui, 905,051 milivolts. 905,051 milivolts. Veja bem, então é milivolts de pico a pico. Não preciso colocar aqui pico a pico. Muito bem. Vamos agora voltar para o meu simulador e vamos medir agora a tensão na saída. 9,958 volts, também de pico a pico. Veja bem, eu tenho os dois semiciclos aqui, ó. Então, de pico a pico. Vamos anotar aqui. – 9,958 volts. Muito bem. Vamos partir agora para fazer medidas no modo comum. Aqui está no modo comum. – 500 milivolts, ou seja, 500 milivolts de pico, ou seja, 1 volt de pico a pico nas duas entradas, frequência de 1 kHz. Vamos ligar o simulador e vamos ver aqui o comportamento. Observe que mal eu consigo observar os sinais na tela do osciloscópio. Então, eu vou dar uma ajustada aqui na sensibilidade vertical. Vamos medir primeiro a entrada. Eu vou desligar a saída, eu vou dar aqui uma ajustada para a gente ter mais conforto na hora de medir com melhor precisão. Então vamos lá. Sinal de entrada aqui, 904,152 milivolts. Então, eu vou colocar aqui. – 904,152 milivolts. Lembrando também que essa tensão é de pico a pico. Vamos medir agora a tensão de saída. Então, veja bem que eu mal consigo observar essa tensão de saída. Então, vamos dar aqui uma ajustada na sensibilidade do vertical. Então, é uma forma confortável de medir e eu tenho mais precisão para fazer a medida. E vamos aqui verificar o valor medido. 1,279 milivolts também de pico a pico. Então, observe que eu não tenho zero aqui. Eu tenho uma pequena tensão. Então, vamos colocar aqui na nossa planilha 1, milivolts. Também, né, de pico a pico. Muito bem, o que resta agora é fazer o seguinte, os cálculos. Então, vamos lá. Eu vou proceder os cálculos aqui. Na próxima tela eu mostro eles já prontos e como é que se faz para calcular esse MRR. Aqui estão os cálculos. 9,958 dividido por 0,905,051. Eu tenho esse ganho aqui no modo diferencial. E aqui eu tenho este ganho aqui no modo comum. Eu vou pegar agora o ganho diferencial e dividir pelo ganho comum. Eu tenho esse valor aqui. Eu vou calcular, então, o log de AD sobre AC. 3,891. E vou multiplicar por 20.
77,82 dB. Normalmente, os fabricantes fornecem esse dado, levantado em laboratórios deles. São laboratórios de altíssima precisão. Vamos pegar aqui um dado do fabricante. Aqui, ó. CMRR. Aqui ele especifica 80 como valor mínimo e um valor típico da ordem de 95 para o LM741. Nós encontramos aqui 77,82 dB. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesta videoaula, como se mede e como que se calcula CMRR, que é um parâmetro bastante importante no amplificador operacional. Obrigado por ter assistido esta videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!